Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. Na aula de hoje falaremos sobre duração, jornada e horário de trabalho. A fixação da jornada de trabalho ela é importante porque, por meio dela, pode ser aferido o salário do trabalhador e também serve para preservar a sua saúde, uma vez que o trabalho excessivo ele pode gerar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. A Constituição, ela destacou como direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio da fixação de normas de saúde, higiene e segurança. Também fixou a responsabilidade do empregador pela reparação do dano causado por dolo ou culpa em virtude de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Desse modo, a Constituição ela fez com que fosse redobrada a atenção do empregador em relação à saúde do trabalhador, uma vez que, além da sua preocupação pessoal em relação à saúde do seu empregado, ela também conferiu contornos econômicos à fixação da jornada de trabalho. É importante também vocês terem em mente que o trabalho em jornada suplementar, em horas extras, por exemplo, além dela ser prejudicial à saúde do trabalhador, ela também aumenta o desemprego, pois menos trabalhadores são contratados para realizar aquela função. Também dificulta o contato desse trabalhador com seus familiares e com outras atividades, como o lazer, o estudo, por exemplo. O professor Maurício Godinho, ele traz o conceito de jornada de trabalho como o lapso temporal diário em que o empregado se coloca à disposição do empregador em virtude do respectivo contrato. A Constituição e a CLT, elas asseguram como jornada de trabalho máxima diária 8 horas e a jornada máxima semanal são 44 horas. Essa jornada ela pode ser compensada ou reduzida mediante negociação coletiva, mas a previsão de jornadas máximas diária é de 8 horas e semanal são de 44 horas semanais. Vamos falar agora sobre o conceito de tempo à disposição. O artigo 4º da CLT, ele traz que o tempo à disposição é aquele período em que o empregado ele fica à disposição do empregador. Ele pode ficar tanto aguardando como executando as suas ordens. A reforma trabalhista, ela alterou o parágrafo 1º do artigo 4º, considerando como tempo de serviço o período em que o empregado fica afastado do seu serviço, do seu trabalho, para prestar serviço militar ou por motivo de acidente de trabalho. O parágrafo 2º do artigo 4º, ele foi incluído pela reforma trabalhista e ele vem sendo cobrado muito em prova, porque à época ele foi muito debatido e até hoje ele ainda é debatido, porque a reforma ela tirou do tempo à disposição, do conceito de tempo à disposição do empregador, algumas atividades desempenhadas pelo empregado, que antigamente eram consideradas tempo à disposição. Desse modo, esse parágrafo, ela fez com que, na hipótese em que o empregado, para se proteger por conta de uma insegurança nas vias públicas ou por conta de uma má condição climática, ele busque abrigo dentro do estabelecimento da empresa, por exemplo, esse tempo ele não é mais considerado tempo à disposição do empregador. E com isso, ele não vai ser remunerado por esse tempo. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro é muito comum a situação de tiroteios, por exemplo, em vias públicas. Se o empregado ele ficar dentro da empresa buscando a proteção, sem efetivamente trabalhar, isso não é mais considerado tempo à disposição. Igual seria na hipótese de uma enchente, por exemplo. Esse parágrafo ele também trouxe outras atividades que não são mais consideradas tempo à disposição do empregador.
como práticas religiosas, cultos, missas, atividades relacionadas ao descanso, lazer, estudo, alimentação. Antes da reforma, era muito comum algumas empresas fornecerem café da manhã aos empregados. E após, né, o fim da relação de trabalho, alguns empregados vinham acionar a Justiça do Trabalho pleiteando essa hora do café da manhã, por exemplo, como horas extras. A reforma, ela mudou esse entendimento, né? O parágrafo 2º, ele já, de forma dispositiva, já retirou essa hipótese, né, de alimentação como tempo à disposição do empregador. Além disso, atividades de relacionamento social, como dinâmicas em grupos, palestras, até mesmo festas, não são mais considerados tempo à disposição, e nem atividades relacionadas à higiene pessoal e à troca de roupa e uniforme. No entanto, na hipótese em que a empresa ela disponibiliza vestuários e ela determina, né, ela dá a ordem em relação à obrigatoriedade de realizar a troca do uniforme dentro do estabelecimento da empresa, nessa hipótese, a troca de roupa e uniforme ela é considerada tempo à disposição do empregador, mas que, para que seja, tem que se ter essa obrigatoriedade, essa ordem do empregador em relação à troca de uniforme e de roupa, que é muito comum, né, em indústrias alimentícias, em hospitais, justamente para se tutelar, né, a higiene do local de trabalho. O artigo 58 da CLT, no parágrafo 1º, ele traz que as variações de horário na hora que se registra o ponto, na hora de entrada e na hora de saída do trabalho pelo empregador, pelo empregado, ou também na hora do início do intervalo entre a jornada e o fim do intervalo entre a jornada, se esse período ele não exceder 5 minutos, ele não será descontado e nem computado como horas extras, mas tem que se observar o limite diário de 10 minutos. Além disso, a reforma trabalhista ela também alterou o parágrafo 2º do artigo 58, as chamadas horas intímeres. Antes da reforma, o tempo que o empregado gastava da sua casa até o local de trabalho, ele poderia vir ser considerado como tempo à disposição do empregador, especificamente naquelas situações em que o empregador fornecia o transporte, como, por exemplo, uma van. Isso era muito comum, né, nas situações em que a empresa, por exemplo, ou a indústria, uma fábrica, ela ficava afastada da zona urbana, né, no local de moradia do empregado. Assim, esse deslocamento, ele era considerado tempo à disposição do empregador e ele poderia ser reduzido da jornada de trabalho diária ou indenizado como horas extras. A reforma trabalhista, ela mudou esse entendimento de modo que as horas intímeres não são mais consideradas tempo à disposição do empregador. Desse modo, elas não são mais reduzidas da jornada diária de trabalho e nem são mais indenizadas. No entanto, a súmula 429 do TST, ela é anterior à reforma, mas ela continua sendo aplicada, de modo que o tempo que o empregado gasta de deslocamento entre a portaria da empresa e o local de trabalho, ela é considerado tempo à disposição do empregador desde que esse deslocamento seja superior a 10 minutos diários. Em locais, né, em que a empresa seja muito grande, como uma indústria, uma fábrica, uma refinaria, por exemplo, o empregado ele pode gastar de deslocamento interno, né, dentro do seu local de trabalho, mais que 10 minutos para chegar efetivamente ao seu posto de trabalho. O que é muito comum, por exemplo, ele bater o ponto, né, ele registrar o ponto na portaria e ter que se deslocar até, né, o posto de trabalho efetivamente.
Se esse deslocamento for superior a 10 minutos diários, ele será considerado tempo à disposição do empregador. Desse modo, ele deve ser reduzido. Esse tempo deve ser abatido da jornada de trabalho ou indenizado a título de horas extras. Como vocês podem perceber, esse tema ele foi muito alterado pela reforma trabalhista e, por conta disso, ele é muito propenso a cair na primeira fase do exame da ordem e em outras provas. Em relação ao contrato de trabalho intermitente, que foi uma modalidade de trabalho instituída pela reforma trabalhista, onde se tem a alternância entre períodos de prestação de serviços e períodos de inatividade, onde não há essa prestação de serviço. Esse modelo ele foi inspirado em outros países, né? Principalmente em países europeus, onde há uma demanda maior em determinadas atividades, como turismo, lazer e agricultura, onde se precisa de um maior número de funcionários em determinadas épocas do ano. Já em outras épocas do ano, onde há uma baixa, né, por exemplo, no turismo, não é necessário manter essa mão de obra. Então, para isso, eles criaram, né, a modalidade do trabalho intermitente, onde o trabalhador ele apenas vai receber no período em que ele efetivamente trabalhar. Aqui no Brasil, esse modelo ele pode ser utilizado, ele pode ser pré-determinado em dias, semanas ou meses. No entanto, em relação aos períodos de inatividade, que é o período em que ele não está trabalhando, que ele está aguardando ser convocado para o serviço pelo empregador, esse período de inatividade ele não é considerado tempo à disposição do empregador, logo, esse período ele não é remunerado, de modo que o trabalhador ele pode prestar serviços a outros, né, empregadores. O grande problema, né, do contrato de trabalho intermitente é justamente porque ele condiciona a remuneração aos períodos em que efetivamente o trabalhador laborar. A súmula 118 do TST, ela trata que os intervalos concedidos pelo empregador que não estejam previstos em lei, eles são considerados tempo à disposição do empregador. Logo, eles devem ser remunerados como serviço extraordinário. Por exemplo, na hipótese em que o empregador ele confere intervalos para ginástica, palestras, cursos, troca de roupa, que não estejam previstos em lei, esse período ele pode ser considerado tempo à disposição da empresa e, por conta disso, ele pode ser remunerado. No entanto, é necessário que haja essa ordem do empregador quanto a essa obrigatoriedade desses intervalos, para que não ocorra a hipótese que vimos anteriormente, em que a reforma trabalhista trouxe aquelas atividades onde não são consideradas tempo à disposição. Na hipótese da súmula 118, o empregador ele determina que o empregado ele faça esse intervalo. Por conta dessa determinação, é considerado tempo à disposição e, por conta disso, é remunerado esse período. A reforma trabalhista, ela também incluiu o artigo 59A, que ele trata sobre a jornada 12 por 36. Essa jornada, ela pode ser pactuada por acordo individual escrito ou por negociação coletiva. Essa jornada ela é composta por 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso. Essas 12 horas, ela faz essa previsão, ela flexibiliza a previsão constitucional e na CLT da jornada máxima de 8 horas diárias. Ela foi instituída pela reforma trabalhista e em que pese se tem essa flexibilização, é obrigatória a concessão do intervalo para repouso e alimentação. Na hipótese em que não seja concedido
o intervalo para repouso e alimentação, eles devem ser indenizados. Em relação aos turnos ininterruptos de revezamento, a Constituição, ela estabelece que a jornada máxima são de 6 horas diárias. No entanto, a própria Constituição, ela flexibiliza esse limite temporal, né, na hipótese em que a negociação coletiva, ou seja, o acordo ou a convenção coletiva, preveja uma jornada maior. No entanto, essa jornada ela tem que ser até 8 horas diárias. Na hipótese em que não há uma negociação coletiva estipulando uma carga horária maior que 6 horas e que, de fato, o empregador labore acima, né, além da sexta hora de trabalho, essas horas que forem além das 6 horas serão consideradas horas extraordinárias, fazendo com que seja pago ao empregado esse respectivo adicional pelas horas extras. No entanto, na hipótese que se tenha uma negociação coletiva estabelecendo, por exemplo, 8 horas de trabalho, nessa hipótese não haverá a obrigatoriedade do pagamento das horas extras relativas à 7ª hora e à 8ª hora. O trabalho por turno, ele é aquele em que o grupo de trabalhadores eles se sucedem na empresa cumprindo horários que permitem o funcionamento ininterrupto da empresa. Esses trabalhadores, eles são escalados para prestar esse serviço em diferentes períodos de trabalho, por exemplo, manhã, tarde e noite, em forma de rodízio. A súmula 360 do TST, ela dispõe, né, ela afirma o entendimento de que a interrupção do trabalho nessa escala, né, dos turnos ininterruptos de revezamento, essa interrupção para repouso e alimentação, ela não descaracteriza o turno de revezamento com uma jornada de 6 horas. Desse modo, mesmo que a empresa ela não funcione aos domingos, por exemplo, quando se tem, né, o repouso semanal remunerado, isso não quer dizer que não exista o turno ininterrupto de revezamento. O intuito do legislador constituinte, ao fixar essas 6 horas, né, como a jornada diária para quem trabalha nessa espécie de trabalho, foi justamente desestimular essa prática. Uma vez que o trabalho é efetuado nesse tipo de revezamento, ele é prejudicial à saúde do trabalhador, porque ele trabalha em dias e horários alternados, o que dificulta ele ter uma vida regrada e manter os hábitos que um trabalhador que labora 8 horas diárias, ele consegue realizar esse planejamento da sua vida. A orientação jurisprudencial 420 do TST, ela também é muito importante, porque ela dispõe que as negociações coletivas, elas têm que versar sobre situações atuais, em relação às jornadas de trabalho acima da 6ª hora. Se porventura for pactuada uma negociação coletiva em que se regule essa jornada superior a 6 horas diárias em relação a períodos pretéritos, a situações anteriores ao período em que ela foi pactuada, ela será considerada inválida. Em relação ao controle da jornada, a Lei da Liberdade Econômica, ela foi publicada em 2019 e ela busca justamente assegurar a liberdade como uma garantia do exercício das atividades econômicas. Por conta disso, ela alterou diversos dispositivos da CLT, inclusive o artigo 74. Esse artigo, antes da Lei da Liberdade Econômica, ele previa que, para os estabelecimentos com mais de 10 empregados, era obrigatória a anotação, né, do horário de entrada e de saída dos trabalhadores em registro manual, mecânico ou eletrônico. Com a Lei da Liberdade Econômica, esse número foi alterado
passando a ter a exigência do controle da jornada para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores. Além disso, na hipótese em que o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário esse controle da jornada ele será feito pelo próprio trabalhador, por meio de um registro que pode ser tanto manual, mecânico, eletrônico, que estará em seu poder. Além disso, essa lei ela trouxe a hipótese do ponto por exceção. O ponto por exceção ele constitui na inexistência de marcações diárias dos horários efetivamente realizados na entrada e na saída do trabalho. O que se faz é, na verdade, apenas a anotação por exceção, ou seja, nos períodos em que houve a prorrogação da jornada de trabalho. A jurisprudência trabalhista, antes da lei da liberdade econômica, ela era pacífica, no sentido de que seria inválido esse tipo de controle por exceção, ainda que previsto em negociação coletiva. No entanto, a opção do legislador por meio da lei da liberdade econômica, ela veio em sentido oposto ao que já vinha sendo assegurado pela jurisprudência, de modo que, no momento, é autorizado a marcação por exceção, inclusive quando esse ponto por exceção ele é instituído por meio individual, por meio de acordo individual escrito, de modo que serão anotados apenas as eventuais prorrogações da jornada, e não seria obrigatório, nessa hipótese de ponto por exceção, a anotação da entrada e da saída do trabalhador no seu emprego. Ele seria anotado apenas os períodos em que ele realizar as horas extras. Vamos falar agora sobre algumas hipóteses de jornadas especiais de trabalho. A primeira delas é do advogado empregado. Por exemplo, ele pode ser advogado empregado numa empresa estatal ou num escritório. O Estatuto da Ordem ele estabelece a carga horária de 4 horas diárias e 20 horas semanais. No entanto, essa carga horária pode ser alterada por negociação coletiva ou na hipótese de dedicação exclusiva do advogado. A orientação jurisprudencial 403, ela dispõe que os advogados que forem contratados antes do Estatuto da Ordem, que é a Lei 8.906 de 94, a eles não são aplicadas as disposições relativas a esse limite de 4 horas contínuas diárias e 20 horas semanais. Além disso, o informativo número 3 do TST, ele traz que não se aplica aos advogados que trabalham em bancos a carga horária diferenciada dos bancários, que é de 6 horas diárias. Em relação aos bancários, a CLT ela traz as previsões relativas à sua jornada especial de trabalho. Para todos aqueles funcionários que laborem em bancos, casas bancárias e na Caixa Econômica Federal, na qualidade de bancário, a sua carga horária será de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Essa jornada diferenciada, ela também se aplica aos empregados que laborem na portaria e na limpeza. No entanto, se o empregado ele for o gerente bancário, aplica-se a disposição no parágrafo 2º do artigo 224, no segundo o qual, na hipótese de gerentes, que são aquelas pessoas que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia ou cargos de confiança, a eles se aplicam a carga horária de 4 horas diárias e 40 horas semanais. E, além disso, eles são considerados os gerentes de agência. A eles são também aplicáveis as horas extras excedentes a 8ª hora diária. Já o gerente geral da agência, esse não tem controle de jornada, conforme a previsão do artigo 62, inciso 2 da CLT.
Em relação aos bancários por equiparação, o TST ele traz algumas categorias em que ele aplica a esses empregados os mesmos dispositivos que os bancários possuem. Se aplicam aos trabalhadores de empresas de crédito, financiamento e investimento, que são as financeiras, as disposições relativas aos bancários. Também se aplica aos empregados de empresa de processamento de dados que integre o mesmo grupo econômico que o banco. No entanto, essa jornada especial ela não se aplica a empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários e nem para empregados de cooperativa de crédito. Em relação às jornadas especiais de 6 horas diárias, nós temos essa previsão para os aprendizes, as telefonistas, os trabalhadores que laboram em minas e também para os operadores cinematográficos e ajudantes. Em relação ao aprendiz, a sua jornada ela pode ser de 8 horas diárias, mas para isso é necessário que ele tenha o ensino fundamental completo e que nessas jornadas de 8 horas sejam computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Em relação ao mineiro, ele também pode ter a sua carga, a sua jornada de trabalho aumentada para 8 horas diárias, mas para isso é necessário que haja uma licença da autoridade competente na matéria relacionada à higiene do trabalho, justamente por ele exercer o seu trabalho em condições insalubres e perigosas. Por fim, o marítimo, ele possui a carga horária de 8 horas diárias, mas ela pode ser cumprida tanto de forma contínua como de forma intermitente, ou seja, com intervalos. A jornada extraordinária é aquele acréscimo de até 2 horas diárias à jornada normal de trabalho. Ou seja, a Constituição ela prevê que o limite diário de trabalho são 8 horas. Podem ser realizadas 2 horas extras, totalizando 10 horas diárias. A reforma trabalhista ela trouxe a possibilidade de se pactuar a jornada extraordinária por meio do acordo individual. Desse modo, tanto o acordo individual quanto a negociação coletiva, eles podem versar sobre a jornada extraordinária. Na hipótese de horas extras, é pago um adicional de 50% superior ao valor da hora normal. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 59, ele traz o chamado banco de horas, que é a possibilidade de, quando se tem o excesso de horas laboradas em um dia de trabalho, ele pode ser compensado com a diminuição do trabalho em outro dia, desde que sejam respeitados o limite de 10 horas diárias. Desse modo, não será pago o adicional de 50%, uma vez que se permite ao trabalhador, nos outros dias de trabalho, reduzir a sua jornada justamente para compensar os dias que ele trabalhou a mais. Esse banco de horas ele pode ser anual, semestral ou mensal. Se ele for anual, ele tem que ter previsão em negociação coletiva, ou seja, em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Se o banco de horas for semestral, ele pode estar previsto no acordo individual de trabalho, conforme o artigo 59, parágrafo 5º da CLT. Já se o acordo for o banco de horas for mensal, ele pode ser pactuado de forma tácita, conforme o artigo 59, parágrafo 6º da CLT. O limite para a compensação desse banco de horas é de 1 ano. Caso não haja esse respeito à compensação durante esse prazo de 1 ano, o trabalhador ele é indenizado, conforme esse adicional de 50%, pelas horas em que ele trabalhou a mais. A CLT ela traz 4 hipóteses sobre
em que se admite a prorrogação da jornada. Nós já vimos a hipótese do banco de horas. Também temos a hipótese em que se admite a prorrogação por meio de acordo individual e negociação coletiva, em virtude de força maior. Força maior é todo aquele acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador, e para a qual o empregador não concorreu, direta ou indiretamente. Nessas hipóteses, se admite a realização de horas extras, que tem que atender o limite diário de 10 horas diárias e a duração máxima de 45 dias por ano. Também se admite a hipótese de prorrogação da jornada em casos de serviços inadiáveis, como, por exemplo, quando se tem uma necessidade de realização ou conclusão de serviços emergenciais, cuja sua inexecução possa acarretar manifestos prejuízos à empresa, como, por exemplo, a necessidade de se armazenar produtos perecíveis. Como vimos, o artigo 58 ele traz a hipótese de que a variação de horário, quando ela é inferior a 10 minutos diários, ela não pode ser descontada e nem computada como horas extras. A súmula 338 do TST, ela no seu inciso 3, seu item 3, ela traz a previsão do ponto gritando. O que acontece? Não são considerados como meio de prova aqueles cartões de pontos em que não há a variação da jornada de trabalho. Por exemplo, nesses cartões de ponto, não pode constar que o empregador ele entrou no trabalho todos os dias daquele mês às 7 horas da manhã e saiu impreterivelmente às 4 horas da tarde. Uma vez porque não é factível, né, que o trabalhador não tenha se atrasado ou chegado mais cedo nenhum dia ou saído, né, sempre no mesmo horário. Por conta disso, o TST ele firmou o entendimento de que os cartões de ponto que demonstrem horários de entrada e saída uniformes, eles são inválidos como meio de prova, o que se inverte o ônus da prova. Ou seja, caberá ao empregador demonstrar que o empregado não cumpriu as horas extras. Isso serve justamente para proteger o empregado com base no princípio da proteção e no princípio da primazia da realidade. O artigo 62 da CLT, ele traz as hipóteses em que os empregados eles são excluídos do controle de jornada. Desse modo, não há, né, esse controle da jornada para empregados que exerçam atividades externas que sejam incompatíveis com a fixação de um horário de trabalho, como, por exemplo, representantes comerciais, vendedores, propagandistas. Os gerentes, né, também, eles não têm eles são excluídos desse controle de jornada e também a reforma trabalhista trouxe que os trabalhadores no regime de teletrabalho, eles não estão submetidos ao controle da jornada. Esse inciso ele é muito importante porque, em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, muitos trabalhadores estão sob o regime de teletrabalho e muitos perceberam que houve um aumento da carga horária de trabalho justamente por toda essa situação. E, em decorrência disso, esses trabalhadores que estão no regime de teletrabalho, eles não são indenizados por essas horas extras, uma vez que eles não têm o controle de jornada. Por conta disso, esse artigo ele pode ser, ele está sendo muito debatido na atualidade e ele pode ser, sim, objeto de prova, tanto do exame da ordem como de concurso. Vamos falar agora sobre a diferença entre sobreaviso e prontidão. O artigo 244 da CLT, ele traz esses regimes aplicáveis ao ferroviário. No entanto,
Por analogia, hoje em dia já se aplica esses institutos para outras categorias, como os eletricitários, petroleiros e aeronautas. Inclusive, na minha época do exame da ordem, caiu o regime da prontidão para os aeronautas. Nessas duas hipóteses, o empregado ele fica à disposição do empregador aguardando ser chamado para o serviço. A diferença é que no sobreaviso, ele fica aguardando em casa. Por conta disso, a razão que ele recebe de adicional é um pouco menor do que na prontidão. No sobreaviso, o empregado ele recebe 1/3 do salário e a escala máxima que ele pode ficar nesse regime são de 24 horas. Já na prontidão, o empregado ele aguarda no local de trabalho, numa escala máxima de 12 horas, e o adicional é de 2/3 do salário hora normal. Além disso, em relação ao sobreaviso, o fornecimento de celulares e de bips ao empregado, por si só, não caracteriza esse regime. É necessário que ele, de fato, fique à disposição do empregador para ser chamado ao serviço. Vamos falar agora sobre o trabalho noturno. Em relação aos trabalhadores urbanos, a hora noturna começa às 10 horas da noite e termina às 5 da manhã. Essa hora ela é reduzida. Ou seja, ao invés de ser contado para fins trabalhistas 60 minutos como a hora noturna é reduzida no valor de 52 minutos e 30 segundos. Além disso, o trabalhador noturno ele recebe um adicional equivalente a 20% sobre a hora diurna. A súmula 60 do TST, ela traz que o adicional noturno pago com habitualidade, ele integra o salário do empregado para todos os efeitos. Além disso, esse adicional ele é devido no turno ininterrupto e também na jornada 12/36. O horário noturno ele é diferenciado para algumas categorias. Como vimos, para o trabalhador urbano, o horário começa às 10 da noite e termina às 5 da manhã. O trabalhador urbano é o único que possui a hora reduzida, de 52 minutos e 30 segundos. Por sua vez, o seu adicional noturno é menor, equivale a 20% da hora diurna. O trabalhador rural, ele tem o horário noturno diferenciado. Para os que laboram na agricultura, o horário começa às 9 da noite e termina às 5 da manhã. Para os que laboram na pecuária, o horário noturno começa às 8 da noite e termina às 4 da manhã. Ambos recebem um adicional de 25%. O advogado empregado, ele também faz jus ao horário noturno diferenciado. O Estatuto da Ordem estabelece que o horário noturno começa às 8 da noite e termina às 5 da manhã. Essa diferenciação ela é muito recorrente em provas, por isso que eu elaborei essa tabela para facilitar, né, a compreensão e a memorização do horário noturno para vocês. Em relação ao repouso semanal remunerado, é assegurado a todo trabalhador um descanso semanal, que equivale a 24 horas consecutivas, ou seja, a um dia. Ele sempre tem que ser concedido após o 6º dia de trabalho. E, preferencialmente, ele é concedido aos domingos. O artigo 68 da CLT, ele dispõe que o trabalho no domingo, seja total ou parcial, ele tem que ser subordinado a uma permissão prévia pela autoridade competente em matéria de trabalho. Eu acho importante destacar que a MP 905 de 2020 ela havia flexibilizado essa norma para o setor do comércio. No entanto, essa MP ela foi revogada. Desse modo, permanece aplicável a redação original do artigo 68 por enquanto. Quando o repouso semanal ele não é concedido no domingo, ele pode ser concedido em outro dia da semana.
Desse modo, não será necessário o pagamento de uma indenização. No entanto, caso não seja concedido o repouso semanal remunerado em outro dia da semana, ou seja concedido após o 7º dia de trabalho, terá que ser realizado o pagamento em dobro desse período de repouso semanal remunerado. Essa penalidade justa proteger a saúde do empregado, uma vez que o repouso semanal remunerado ele serve para conferir o descanso necessário ao trabalhador. Além disso, na hipótese em que o trabalho prestado no domingo ou em feriado ele não seja compensado, haverá o pagamento em dobro, sem que haja o prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Essa é a previsão da súmula 146 do TST. Vamos fazer agora algumas questões relacionadas ao tema. A primeira é da prova de 2019, que trata que Fábio trabalha em uma mineradora como auxiliar administrativo. A sociedade empresária, espontaneamente, sem qualquer previsão em norma coletiva, fornece ônibus para o deslocamento dos funcionários para o trabalho, já que ela se situa em local cujo transporte público modal passa apenas em alguns horários, de forma regular, porém insuficiente para a demanda. O fornecimento do transporte pela empresa é gratuito e Fábio depende de cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho no referido transporte. Além do tempo de deslocamento, Fábio trabalha em uma jornada de 8 horas, com 1 hora de pausa para intervalo intra-jornada. Insatisfeito, ele procura você como advogado, a fim de saber se possui algum direito a reclamar perante a Justiça do Trabalho. Essa questão, ela se refere às horas itinerares que elas foram modificadas pela reforma trabalhista. A letra correta é a letra D. Fábio não faz jus às horas extras porque o tempo de transporte, da casa dele até a empresa não é mais considerado tempo à disposição do empregador, conforme o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. A próxima questão também é de 2019. Ela traz que você, como advogado, foi procurado por Pedro para ajuizar uma ação trabalhista em face da ex-empregadora dele. Pedro lhe disse que após encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída do trabalho, ficava na empresa em razão de eventuais tiroteios que ocorriam na região. Nos meses de verão, ocasionalmente, permanecia na empresa para esperar o escoamento da água decorrente das fortes chuvas. Diariamente, após o expediente, havia culto ecumênico de participação voluntária e, dada a sua atividade em setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa, o que levava cerca de 20 minutos. Considerando o labor de Pedro de dezembro de 2017, ou seja, já é aplicado ao caso dele a reforma trabalhista, assinale a afirmativa correta. Apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário extraordinário. Essa é a opção correta, porque a questão fala que, na hipótese do culto ecumênico, era facultativo. E também o artigo 4º da CLT, ele dispõe que quando o empregado ele busca abrigo na empresa por eventual insegurança nas vias públicas ou em decorrência de alguma situação de chuvas, por exemplo, como aconteceu o caso dele, não é considerado tempo à disposição do empregador. Essa questão também é de 2019 e diz que Rita de Cássia é enfermeira em um hospital desde 2018. Também é aplicável a ela a reforma trabalhista, na qual ela trabalha no regime de escala 12/36, de 7 da manhã às 7 da noite. Tal escala encontra-se prevista na Convenção Coletiva da categoria da empregada.
Alguns plantões cumpridos por Rita coincidiram com domingos e outros com feriados. Em razão disso, a empregada solicitou ao seu gestor que as horas cumpridas nesses plantões fossem pagas em dobro. Eu trouxe essa questão porque ela versa sobre o repouso semanal remunerado e os feriados quando tratamos da jornada 12 por 36. O artigo 59A da CLT ele foi incluído pela reforma trabalhista e ele dispõe que a remuneração nessas jornadas 12 por 36, ela já abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado, o RSR, repouso semanal remunerado, também chamado, e também o descanso de feriados. Desse modo, ela não terá direito ao pagamento em dobro, nem nos domingos trabalhados e nem nos feriados. Essa questão é de 2018. Renato trabalha na empresa Ramos Santos Limitada, exercendo a função de técnico de manutenção. De segunda a sexta-feira, ele trabalha de 8 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de intervalo intra-jornada. E aos sábados, de 8 às 12 horas, sem intervalo. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu um culto ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo. Por opção, o Renato passou a frequentar. Diante dessa situação, é inconsultável. Assinale a afirmativa correta. Mais uma vez, a OAB traz uma questão, que teve de uma alteração da reforma trabalhista. O Renato ele não faz jus às horas extras porque esse culto ele é facultativo, conforme o artigo 4º da CLT. Em determinada localidade, existe a seguinte situação. A convenção coletiva da categoria, para o período de 2018-2019, prevê o pagamento de um adicional de 70% sobre as horas extras realizadas de segunda a sábado. Ocorre que a Sociedade Empresária Beta havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, porém, alguns dias antes, prevendo o pagamento dessas horas extras, com um adicional de 60%. Eu trouxe essa questão porque o artigo 620 da CLT ele foi reformado pela reforma trabalhista e ele traz as condições estabelecidas em um acordo coletivo de trabalho, elas sempre prevalecerão sobre as estipuladas na convenção coletiva de trabalho. Uma vez que o acordo coletivo de trabalho ele é pactuado entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa. Desse modo, ele prevalece sobre a convenção coletiva de trabalho, que é pactuado entre o sindicato patronal e o sindicato de classe. Desse modo, vai prevalecer o acordo coletivo que prevê o adicional de 60%, ainda que a condição do acordo coletivo seja menos favorável ao empregador do que a condição ao empregado, do que a convenção coletiva de trabalho. A próxima questão diz que Felisberto foi contratado como técnico pela Sociedade Empresária Montagens Rápidas Limitada, em janeiro de 2018, recebendo o salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada, de segunda a sexta, de 10 às 7h48, com intervalo de 1 hora para a refeição. Sendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta-feira. Com base na situação retratada, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a respeito, assinale a afirmativa correta. Eu trouxe essa questão porque o artigo 59, parágrafo 6º da CLT, ele também foi incluído pela reforma trabalhista, que dispõe que é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação naquele mesmo mês.
Desse modo, essa situação ela não gera direito às horas extras, porque é possível estipular a compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi feito o caso. Essa questão ela reproduz, né, a disposição legal do artigo 59, parágrafo 6º. Pedro é empregado rural na Fazenda Granja Nova. Fazenda Granja Nova. Sua jornada é de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 da manhã, com intervalo de 1 hora para a refeição. Os empregados rurais, eles não fazem jus à hora reduzida. Desse modo, a hora noturna de Pedro é computada tendo 60 minutos. A ele não é aplicável o artigo 73, parágrafo 1º da CLT, que prevê a hora reduzida apenas para os trabalhadores urbanos. Dentre as opções listadas a seguir, assinale aquela que indica que o empregado que já tem os dias de repouso remunerados em seus salários, sem que haja o acréscimo da remuneração de seu repouso semanal. Essa previsão é apenas para empregado mensalista, conforme o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 605 de 49. Essa lei, ela versa especificamente sobre o repouso semanal remunerado. Jefferson é balconista numa loja e, por determinação do empregador e necessidade do serviço, precisou trabalhar 8 horas em um domingo. Agora, Jefferson fará, na mesma semana, a compensação dessas horas. Essa questão, ela pergunta como é que vai ser feita essa compensação das horas. As horas trabalhadas, elas são compensadas pela mesma quantidade de horas que foram trabalhadas, ou seja, pela hora simples. Assim, a opção correta é a letra C, que prevê que a compensação é feita por hora simples, pois não deve ser confundida com o pagamento. O pagamento que é feito em dobro, ou seja, com um acréscimo de 100%. Bom, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que tenha sido proveitosa para vocês e eu aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Obrigada e até lá!